Vale a pena comprar o filamento PLA da marca Onion 3D? É isso que a gente vai ver hoje, porque eu imprimi algumas peças e fiz alguns testes e eu vou mostrar exatamente o que eu achei dessas impressões. Eu sou o Jaime do Jornada Maker e nesse canal aqui eu mostro os resultados reais que eu tenho com impressão 3D e o que eu acho de certos produtos. E nesse vídeo eu vou avaliar a qualidade da embalagem, a resistência, a facilidade de impressão, o acabamento e também o custo-benefício para no final eu dizer se eu compraria o filamento PLA dessa marca novamente. Bom pessoal, tá aqui o filamento da Onion 3D que eu acabei de comprar. Como vocês podem ver, veio bem embalado, veio um pouquinho de amassado, só que eu acho que isso aqui foi devido à entrega mesmo, então eu vou dar um desconto. E aí a gente abre aqui do lado, ó. Vou estar abrindo aqui e a embalagem parece estar bem intacta. Parece que não tem nenhum furo. Eu sei que já acontece com algumas pessoas de vir um furo e aí o filamento ele já vem com aquela umidade. Então, infelizmente isso pode acontecer, só que nesse caso aqui, como vocês estão vendo, não vem. Aqui estão as especificações do produto, então PLA Basic da cor marrom. Aqui ele fala que a temperatura de impressão dele é de 190 a 220. A mesa de 55 a 65 graus, padrão. Fala que vem 1 kg e 1,75 milímetros, padrão também. Mas vamos lá. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, né? É o mais legal, melhor parte que tem. Vou pegar aqui a minha tesoura e vamos abrir isso aqui. Lembrando que se você não viu o vídeo anterior, que eu falo sobre como conservar os filamentos, dá uma conferida lá, porque eu estou fazendo justamente aquela técnica que eu falei. A gente vai manter essa embalagem aqui, ó, até saiu aquela entradinha de ar. Aqui ficou um pouquinho preso, mas não tem problema, é só a gente dar uma arrancada aqui. E se vocês quiserem manter o seu filamento dentro dessa mesma embalagem, cortem assim para vocês poderem conservar essa embalagem e essa sílica. Mas ó pessoal, tá aqui o filamento, bem bonito. E agora o que a gente deve fazer, obviamente, é encaixar no MS. Eu vou encaixar e a gente vai ver se ele cabe direitinho no MS ou se ele tem aquele mesmo problema da marca Volt, que é o problema de ele não encaixar direito. Mas aqui, ó, a gente vai ter que cortar essa parte aqui também. Então, bora pro MS para ver se a gente vai conseguir cortar ou não. Bom, pessoal, tô aqui no MS. Vamos ver se a gente consegue colocar certinho. Se bem que colocar só com uma mão é um pouco complicado, mas eu acho que ele vai encaixar certinho, ó. Beleza. Não teve aquele mesmo problema da Volt, ele encaixou bem tranquilo. E agora eu consigo cortar de boa essa parte aqui. Só eu tirar daqui, conectar aqui no MS e agora eu vou fazer alguns testes. Vou também fazer algumas impressões e após fazer tudo isso, eu vou dar o meu veredito final, mostrando tanto os pontos positivos quanto os negativos que eu achei desse filamento aqui. Então, vou cortar agora e bora para as impressões. Bom, pessoal, acabei de imprimir bastante coisa aqui. Eu imprimi também alguns testes, como vocês podem ver aqui, ó. Estou até mostrando para vocês o resultado. Eu fiquei em dúvida entre esses dois testes aqui, que são os de fluxo, que são aqueles clássicos que a gente faz. Ó, esses -5 aqui, ele tá bonito. E esse -4 aqui, ele também ficou bom, hein? E aí, qual que vocês acham que ficou melhor desses aí? Além disso, eu também fiz outros testes. Tem esse teste aqui que eu encontrei, o 03, como o que melhor ficou reto aqui, o que melhor ficou alinhado, não teve falhas também, e ele não ficou tão volumoso, por exemplo, quanto o 01, que nessa parte aqui, ó, ele fica bem volumoso. Mas vamos lá, pessoal, vamos ao teste que interessa também.
que é o teste de temperatura. Eu obtive aqui um resultado melhor com 210, na minha opinião. Mas é claro, façam os testes cada um na sua casa, porque depende também das impressoras. Mas isso aqui é só para vocês terem uma base do que eu achei quando eu fui fazer os testes. E aí, depois de fazer esses testes, pessoal, eu parti para fazer algumas impressões assim, bem básicas. Olha, por exemplo, aqui essa árvore, pessoal. Ela ficou bem brilhosa e eu achei a textura dela bem bonita. Mas eu imprimi essa árvore sem suporte, tá? Então fica essas marcas aqui, ó, de ponte, né? Porque como não tem suporte, ele deixa uma marquinha. E claro, né? Se vocês quiserem fazer uma impressão com um acabamento bem melhor, tentem às vezes colocar um suporte, alguma coisa que não vai deixar essas marquinhas aqui. Mas enfim, olha só essa textura aqui e olha como que tá bonito, pessoal. Ó, eu acho que agora tá focando, mas vocês conseguem ver que ficou bem bonito. Tem aquele brilhozinho bacana também. E no geral eu gostei bastante, ó. Eu fiz também um pequeno cubo. Essa parte aqui de cima, ó, eu acho que ela ficou com um bom acabamento. Eu percebo que essas partes aqui laterais, elas ficam muito bem estruturadas e bonitas. Como vocês podem ver aqui, ó, tem aquele brilhozinho, ó, reflete a luz. E aqui em cima eu usei aquelas taxas de fluxo que eu tinha pegado. E aí, com base nisso, eu fui ver aqui também como que ficou no quadrado, ó. Vocês percebem que tem aqui uns pequenos detalhezinhos aqui que podem incomodar. Eu não passei ferro nem nada nessa parte aqui, mas é óbvio, pessoal, a parte de cima, geralmente, ela fica um pouquinho com marca de impressão. Só que essas partes laterais aqui, ó, como vocês podem ver, elas estão bem bonitas e estão refletindo a luz aqui. E aí eu fiz um articulado também, pessoal. Esse meu articulado deu um erro de impressão aqui na cauda. Porém, não foi um erro do filamento. Foi mais realmente um erro da impressão mesmo. Inclusive, quando eu fui pegar lá no Make Word, eu vi que tinha até uma outra impressão que era com a cauda corrigida e eu acabei não fazendo. Mas aí, pessoal, olha só como que ficou aqui. Ficou bem bonito. E olha o rosto desse leão aqui, ó. O leãozinho ficou bem da hora, tá? Aqui em cima, como vocês podem ver, vai ter algumas marcas de impressão. Pessoal, tive que parar o vídeo aqui rapidinho, porque entrou o cliente na loja. E aí vocês sabem como que é, né? A gente tem que atender. Mas, pessoal, olhem aqui essa parte aqui da impressão. Ele ainda mantém o brilho, como vocês podem ver, mas fica aquelas marcas de impressão. Obviamente, vocês configurando bonitinho, isso aqui consegue provavelmente diminuir. E aí vai ficar bem menos marca de impressão, porque eu imprimi de uma forma bem rápida, para falar a verdade. Mas assim, no geral, vocês conseguem ver que o detalhamento aqui desse leão tá muito bonito, ó. Olha essa parte aqui, pessoal, da cabeça dele. Ficou bem bonito. E o articulado aqui, apesar dessa falha na cauda, ele tá funcionando bem. Olha, ele mexe aqui direitinho, não encontrei nenhum problema em relação a isso. Vocês podem ver aqui que tem também as marcas de impressão. Mas, pessoal, no geral, dá para você fazer umas boas impressões. Olha essa aqui, eu tô apaixonado aqui nessa árvore que eu fiz, ó. Ficou bem bonito e a textura, ela tá linda, pessoal. Você não precisaria pintar, a não sei que você quisesse dar um acabamento ainda melhor. Mas, no geral, é isso. Eu acho que vale a pena fazer essa compra. Esse PLA da marca Onion me surpreendeu. Eu gostei bastante, principalmente pelo brilho que esse filamento traz nas impressões. Claro, é bom você saber imprimir direitinho as partes aqui, principalmente essas partes de cima, porque eu consigo notar que realmente assim tem uns pequenos deslizes. Por exemplo, essa parte aqui do cubo, ó, não sei se vai focar, mas aqui, ó, ficou um pouquinho feio. Isso, para quem é perfeccionista, pode ser que atrapalhe um pouco,
mas no geral ele ainda consegue refletir a luz e eu acho que vale a pena sim você comprar um filamento da marca Onion. Me surpreendeu, achei bem da hora. E aí, eu quero saber de vocês. Vocês comprariam dessa marca? Vocês acham que não vale a pena? Tem alguma outra marca melhor? Coloca aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.